Boa tarde a todos. Estão todos bem? Tranquilos? Bom, meu nome é João Paulo, eu sou da Imprensa Oficial do Estado de São Paulo e sou coordenador do Comitê de Sustentabilidade da Câmara Brasileira de Comércio Eletrônico. É um prazer tê-los aqui, né? Eu creio que seja uma oportunidade para todos também, uma oportunidade de conhecimento, de aprendizado, com a palestra que o chefe Elmir vai fazer para nós, né? É um exemplo, né? Quando nós falamos de sustentabilidade, nós não falamos somente de uma indústria, de uma empresa, de uma cidade, nós falamos principalmente das pessoas que compõem as empresas, as cidades, os bairros, né? Uma coisa nós descobrimos aqui, particularmente eu, que eu sou da área de tecnologia da informação, né? Não sou da área do meio ambiente, mas descobrimos o seguinte: falamos muito nas empresas em planejamento, em programação, resultados, metas, ações, mas o mundo hoje precisa que façamos isso com sentimento. O que eu chamo de sentimento? Eu chamo de responsabilidade social, ambiental. Eu chamo de não conformidade, ou seja, não aceitar velhos valores, práticas, né? Eu chamo de uma sociedade mais unida, colaborativa, né? Para atingirmos certos valores e certos resultados. Resultados econômicos são resultados econômicos. Hoje a gente precisa também de outros resultados. Quando a gente fala de tecnologia e sustentabilidade, fatalmente a gente tem uma palavra que eu aprendi isso, é uma interseção. Falamos de inovação. Tá? Inovar faz parte da pauta da sociedade para os próximos 50 a 100 anos. Agir em prol da sociedade e do meio ambiente faz parte da nossa pauta imediata. Tá? Bom, então são com essas palavras que eu recebo vocês. Tá? Não vou tomar muito tempo, porque nós temos uma grande oportunidade de aprendizado aqui. Eu vou passar daqui a pouco para o Ludovino Lopes, que é o presidente da Câmara Brasileira de Comércio Eletrônico. Eu só queria registrar um fato, né? Eu tive a oportunidade divina de ter 2 filhos, né? Um de 16 anos e agora eu tenho um de 2. Né? E assim, a gente fica olhando, 2 mundos, né? E ontem o de 2 anos virou para mim, saiu correndo quando eu cheguei, me abraçou e correu para o quarto dele, sentou lá e falou assim: papai, estou aqui. Quando ele falou assim, eu olhei, puxa, que responsabilidade eu tenho com esse cidadãozinho que está chegando, né? Ele está aqui, a gente tem que fazer alguma coisa para ele, né? Que ele vai crescer aqui nesse universo. Tá? Bom, passo as palavras para o Ludovino, agradeço antecipadamente a participação de vocês, a gente vai ter a apresentação do chefe Elmir, na sequência a gente vai fazer uma pequena mesa de debates aqui com ele. Obrigado. A gente vive num mundo onde, na verdade, é difícil pensar em grandes conexões entre temas que são aparentemente totalmente desligados. A tecnologia, a gente vê ela como uma coisa de patente, invenção, hardware, alguma coisa que tem dentro desse processo um software que faz aquela coisa funcionar, aquela máquina funcionar, e a gente vê os recursos hídricos, a água, a biodiversidade, o planeta, a natureza, como outra coisa completamente diferente que está separada desse processo. Bom, infelizmente isso não é verdade. Ou felizmente, mas nesse sentido. E o chefe Elmir é talvez uma das pessoas que conseguiu fazer a junção desses 2 mundos de uma forma quase perfeita e de forma muito simples. Ele juntou essas 2 realidades e construiu aquilo que os americanos chamam de um leapfrog. Quer dizer, ele deu um pulo com a tecnologia e trouxe o seu povo, a sua comunidade, os jovens de 15, 16 anos que eu vi trabalhando com a tecnologia como se estivessem trabalhando com os arcos e flechas. Ele substituiu o arco e a flecha por um laptop. Na verdade, é isso que ele está fazendo. Ele está usando os instrumentos do presente a favor da sua comunidade, do seu povo, da sua história.
E o engraçado é que ele não está fazendo só isso para trabalhar o presente. Ele está fazendo isso para utilizar esse leapfrog que ele construiu para projetar o futuro dos próximos 50 anos. E aqui a diferença, então, se estabelece mais ainda, porque a gente vê sociedades fazendo esse leapfrog, como algumas das economias do mundo, onde você dá o pulo e o salto tecnológico para uma outra dimensão, mas essas sociedades não têm um substrato, uma infraestrutura capaz de suportar a continuidade daquele processo, a continuidade do aprendizado e das infraestruturas que precisam ser trabalhadas por baixo em termos de fundamentação e de pavimentação dessa estrutura. E o chefe Almeida está fazendo isso também. Ele não só está projetando o futuro, ele não só conseguiu fazer um salto do século 1500, 1600, 1700, 1800, o que vocês quiserem, ele vai testemunhar para nós que há 40 anos eles têm essa relação de contato com as outras economias, mas ele está projetando o futuro e está projetando esse futuro para os próximos 50 anos com ferramentas de governança que são talvez as mais modernas que a nossa sociedade tem hoje. Então, é essa visão entre usar a tecnologia como dimensão de ganhar tempo, espaço, eficiência, economia, gestão e visão do futuro, e essa capacidade de pavimentar esse processo que faz efetivamente essa diferença, chefe Almeida, no sentido da sua construção. A Câmara INET tem muito orgulho em recebê-lo aqui, e a Câmara INET tem muito orgulho em recebê-lo porque, na verdade, ela como diz o Manuel Matos, que está conosco aqui hoje, ela é o esteio dessa construção da desmaterialização do mundo, da capacidade de transformar a tecnologia e trazê-la ao serviço do cidadão, trazê-la ao serviço da sociedade brasileira. Então, eu gostaria de fazer esse link entre digamos, esse destino e essa função da Câmara, essa atividade da Câmara, com aquilo que você está nos trazendo aqui hoje, e inaugurar com a sua palestra um pouco dessa visão também que a gente quer trazer para a nossa discussão aqui, que é como ligar esses mundos, tecnologia, ambiente, cultura e a evolução das sociedades humanas ao longo desse processo, que é talvez o desafio maior que nós temos neste momento. Antes que o chefe Almir fale, eu queria trazer para vocês um pequeno vídeo para a gente fazer uma pequena introdução, uma introdução inicial daquilo que ele efetivamente está construindo lá entre Rondônia e Mato Grosso, ok? Então, boa tarde a todos. Primeiramente, quero agradecer a Câmara NET para que eu pudesse estar aqui em São Paulo, lá do território, em 17 de setembro. Eu acho que é um pouco longe, né, doutor Ludovino? A Ângela também, amiga há bastante tempo, do povo Suruí, que está aqui prestigiando essa palestra, depois de muitos anos que a gente tem visto, né, Ângela? Né? Obrigado por estar aqui. Né? Então, como eu disse, né, hoje eu estou ocupando líder Labiuá RH do povo Suruí, que significa líder maior do povo Suruí. E meu povo só tem 42 anos de contato com a sociedade nacional, né? Que foram desde dia 7 de setembro de 1969. Então, aqui estão, nós somos um Paité, Suruí. Paité é o nome verdadeiro nosso, que significa povo verdadeiro, né? E os Suruí foram dados pelo não indígena na época do contato. Como eu falei, o contato aconteceu em 69. Segundo o meu povo, diz que antes de contato nós éramos mais de 5.000 pessoas. 2 anos após de contato, nós chegamos 250 a 290 pessoas. Hoje, nós estamos aproximadamente 1.350 pessoas, 25 aldeias, e somos falantes da língua Tupimundé. Pode passar. Aí está o nosso território.
nós ocupamos uma área de 248 mil hectares de floresta e hoje 95% preservado. Até 2000 tinha mais de 7% desmatado, mas a gente conseguiu reflorestar, melhor 2% disso hoje, então estão aí 95% preservado. Além de diminuição da nossa população com contato, vieram outros problemas, outras pressões ao nosso território, né, durante a ocupação do estado de Rondônia, né, e também do Mato Grosso. Entre eles, como eu falei, a doença que levou o povo suruí a diminuir a população, junto a isso, também diminuição do território, porque antes de contato, o território do suruí era muito mais, né, e durante a ocupação também vieram madeireiros, grileiros, outros invasores, né? Porque naquela década de 1970, 60, né, o governo brasileiro fazia uma campanha, dizia que naquela região não tinha gente, não tinha pessoas. Então, outras pessoas de outra região do Brasil foram lá ocupar qualquer jeito, né? Então, assim, tomaram muitas terras, não somente do Suruí, né? Então, isso levou grande área de desmatamento, né? Inclusive o do povo suruí. E, com isso todo, o desenvolvimento foram ocupando nossas áreas, né? E onde, igual qualquer uma pessoa, os suruí foram buscar o que achavam de qualidade de vida, de consumir, consumo industrializado. Então, assim, eles queriam desvalorizar a sua cultura, né? Então, trouxeram grande reflexão a partir disso, né? E vocês sabem que existem as políticas públicas que é um instrumento para buscar benefício coletivo de população como um todo. Para os povos indígenas também tem uma políticas públicas que defende direito e também defende serviço público de melhor qualidade para eles também, mas muitas vezes não acontece isso, né? Então, e também isso também trouxe uma grande reflexão para nós, que nós tivemos que buscar soluções enfrentadas pelo nosso povo, né? E desde 1992 eu fui eleito como um dos líderes do povo suruí, né? Quando eu tinha 17 anos de idade ainda, né? 5 anos após, 97, junto com outros líderes, idealizei o plano de 50 anos do povo suruí. Então, a partir de onde criar um plano estratégico do povo suruí? Então, a gente falamos assim, primeiro tivemos que fazer o diagnóstico do território, problema que o povo suruí enfrenta e quais potenciais ambientais, culturais, econômicos que o território tem, para que a gente pudesse buscar soluções de fortalecer a economia para não degradar a forma que estava sendo feito dentro do território suruí, né? Então, assim, fizemos diagnóstico e isso transformou em plano de gestão, que hoje é o plano de 50 anos do Suruí, né? E baseado em várias pesquisas, né? Outras pesquisas aconteceram, esse levantamento biológico de vegetação, né? Mapeamento cultural, e também temos o termo que foram assinados entre os clãs, porque o Suruí, o povo Paité, são compostos pelos 4 clãs. Clã significa família, eu acho, né? Família, né? Que é Ngamé, Ngamir, Macó e Cabã, né? Então, cada clã também tem seus líderes. Então, tivemos que trazer o diálogo, melhor forma de dialogar com esses clãs, para que a gente pudesse construir esse plano de 50 anos que
que traz uma visão de futuro mesmo para o Suruí, né? E como é que esse futuro também pode contribuir, trazer uma reflexão grande dentro do desenvolvimento atual, que é do políticas públicas e de outras ações. Né? Então, aqui, tivemos várias reuniões e, assim, definimos, dentro do plano de 50 anos, 7, 8 programas maiores, que é prioritárias, né? Que é meio ambiente, cultura, economia, sustentabilidade econômica, saúde, educação, né? E fortalecimento institucional, né? E depois a gente pode ver outro slide, né? E dentro da área do meio ambiente, a gente temos alguns projetos importantíssimos para a gente. Né? Uma dessas que eu falei, 2% que a gente conseguiu reflorestar, onde tinha desmatado, é o projeto de reflorestamento. Né? Isso a gente começou em 2004. Depois, o projeto Carbono Suruí. Por que são importantíssimos para a gente? Porque, assim, a partir desses projetos, a gente quer mostrar que é possível trabalhar com o meio ambiente, né, no visão de desenvolver, no visão de futuro, e fortalecendo assim a economia. Mostrar a potencial econômico da floresta. Né, que poucas pessoas sabem desse potencial da floresta. Né? E poucas pessoas sabem aproveitar e como que isso pode fortalecer realmente no fortalecimento da economia. Né? Então, a gente quer traçar, ou então cortar o caminho para que a gente pudesse dialogar entre floresta e tecnologia e também com a economia para refletir como é que isso pode contribuir ou não reajustar o desenvolvimento que temos hoje. Né? Porque desenvolvimento, muitas vezes, pensam na qualidade de vida para o ser humano. Mas o que nós temos hoje, pelo menos na Amazônia, né, não serve para a gente. Porque, primeiro, a gente tem que pensar as pessoas que estão vivendo naquele local para você desenvolver. Então, nosso desenvolvimento hoje está mal planejado. Né? Portanto, a gente precisa rever necessidade ambiental, rever necessidade econômica, rever necessidade do povo que está precisando daquele sistema. Então, esses aqui são os programas maiores do plano de 50 anos do Suruí. Né? E analisando todos esses programas, vimos que a gente precisa, não dá para fugir, não ter esse diálogo que eu estou dizendo, né? Com políticas públicas que faz parte do governo, né? Conhecimento científico, conhecimento tecnológico, conhecimento tradicional. Eu acho que é a hora de a gente se aliar e pensar como é que podemos construir esse desenvolvimento, né, para que todo mundo seja inserido, né, e valorizar, claro, o conhecimento de todos. Eu acho que hoje, nesse século XXI, o mundo, o Brasil, e tem consciência suficiente, com conhecimento suficiente para mudar um futuro melhor para todo mundo. Isso que a gente analisamos até agora, né? Desde análises jurídicas que nós fizemos, vários projetos, análise política que nós fizemos, o diálogo que a gente está fazendo com as políticas públicas, né? Não só querendo melhor para Suruí. E outra coisa que a gente aprendeu nesse processo, que se a gente falar do futuro de Suruí, não podemos deixar de futuro dos povos brasileiros ou do mundo, porque nós estamos no mesmo planeta, né? Nós estamos no mesmo ameaça, desde enchente, desde mudança de clima, desde crise econômica, em tudo. Né? Então, é a hora de a gente refletir a partir disso e dizer assim,
temos que estar junto, né, e buscar construir o caminho que nós precisamos como ser humanos, né? E para dialogar com tudo isso, nós vimos que dentro do nosso povo nós tinha grande fraqueza, né? No contato veio também transformar ou desgovernou a gente, né? E a gente se organizou como associações, né? Uma maneira que, como não indígenas se organizam, né? Isso trouxe, sei lá, um grande ciumeira, grande disputa, vamos dizer assim. Então, assim, não serviu para a gente, porque trouxe uma disputa entre a gente, né? Assim, então, quando o povo não está unido, e o que estou dizendo aqui, então ninguém não vai a lugar nenhum. Só fica esses problemas ali que ninguém não sabe para onde quer ir, o que ele quer, o que não quer. Então, assim, a gente tinha que fazer mudança ou reestruturar nosso sistema de governança. Porque o sistema de governança, para administrar o que nós estamos construindo dentro do plano de 50 anos, é um dos temas muito importantes. Porque aí mostra que o povo Paité, Suruí, tem protagonismo no seu plano de 50 anos. Nós que estamos construindo, parceiros que estão envolvidos, foram buscados por nós líderes, para ajudarem a construir isso, né? Ninguém veio até agora e disse assim, Suruí, eu posso ajudar? Perguntaram para a gente. Ninguém. Né? Até agora fomos buscar parceiros, você pode vir conquistar parceiros para estar junto com a gente. Primeiro, aconteceu isso porque eu acho que, como eu falei, aquele envolvimento dos madeireiros, o Suruí estava... A maior parte da liderança do Suruí era envolvido naquela época. Nós conseguimos convencer os líderes do Suruí a deixarem de fazer isso, e hoje a gente está aí lutando para construir um caminho que é justo para todo o Suruí, né? E assim, eu vou mostrar aqui, temos ali o conselho dos velhos, né? Que são os velhos mesmo, que não falam português, que alguns falam português, mas que estão lá para aconselhar mesmo. Jovem, vocês estão errados, a gente acha que é assim, tal, dá conselho, né, para os líderes. E depois está o Labiu Axagá, onde eu estou hoje, como eu falei para vocês, e temos mais 10 líderes Suruí. São eleitos pelas aldeias, que aqui está desenhado. E também temos associações. Nós não acabamos com as associações que tinha. Esse sistema de governança deu missão a cada associação que foram criadas. Então, vocês vão fazer aquilo, né? Vocês vão planejar, vocês vão ser responsáveis jurídica pelo CNPJ de vocês para a área de saúde, área de educação, a área de cultura. Então, assim, né? Vamos responsabilizar cada associação, né? E para melhorar o sistema de governança do Suruí. E também temos espaço aqui dentro do sistema de governança do povo Suruí, que a gente também tem outros diálogos com outros movimentos sociais, né? Também empresa, governo, né? Onde que a gente pode dialogar. Pode passar? E esse sistema de governança dialoga com algumas, aqui eu listei algumas políticas, né? Podemos estar falando com política de negócio sustentável, podemos estar dialogando com serviços ambientais, podemos estar falando de doações, mudança de clima e outras políticas nacional e internacional. Dentro do Fundo Suruí, aí estou falando fonte de recurso mesmo. Aqueles que querem apoiar o projeto Suruí podem dizer assim, qual mecanismo que eu posso ajudar vocês, povo Paité, né? Como que eu posso estar contribuindo com vocês para criar essa nova esperança aí para maneira de sustentabilidade,
né? Aí aqui embaixo nós estamos falando que aonde pode ser destinado cada tema. Vocês viram aqui cada cor que tem aí, de quais recursos pode estar investindo no negócio sustentável, questões sociais e cultura, recuperação da área. Nós também estamos falando do projeto Carbono aqui e outros projetos. Aqui é o fundo que pode receber o recurso daquele fonte que eu estou falando, né? Temos ali instância deliberativo totalmente do povo Paité, é do sistema de governança do povo Paité, né? Porém, temos aqui outra áreas aqui onde a gente também podemos ter instância de acompanhamento e aconselhamento dos aqueles que estão doando, aqueles que estão ajudando o projeto Suruí. E embaixo aqui temos instância de gestora. Hoje, gestor financeiro do nosso fundo é o Fumbio, um dos nossos parceiros do povo Suruí. Fundo Brasileiro para a Biodiversidade, que tem sede no Rio de Janeiro, né? Eu acho que o Fumbio é um dos fundos maiores da América Latina, eu acho, né? Então, eles têm experiência de fazer isso. Então, temos o Manual Financeiro do Povo Suruí, a maneira como é que nós temos que aprovar, desaprovar o projeto e prestar conta. E temos auditoria também. E aqui tem instância executora, né? Aqui também a gente falou assim, própria associação Suruí pode ser instância executora. Se eles não estão entendendo da capacidade na implementação disso, nós podemos contratar outra associação, outra empresa que pode implementar para nós lá. Isso a gente está tentando fazer uma grande transparência, não só para o nosso povo, mas para a sociedade como um todo, porque a gente quer mostrar o valor da floresta em pé e o valor da cultura do povo brasileiro e também do nosso povo. E assim a gente também, além dessas transparências, baseada na leis monetária ou da Receita e outros, tem uma auditoria, né? Auditoria independente, auditoria externa, né? Para fazer se a gente está realmente o que estamos pretendendo fazer dentro do Fundo Paité Suruí, né? Além disso, ali no acompanhamento, aconselhamento, nós estamos convidando o Ministério Público Federal, órgãos federais, né, empresários, para compor esses conselhos consultivos, porque eu acho que aí a gente está abrindo mesmo, dizendo que precisamos aprender e o que nós sabemos sobre floresta também podemos contribuir com aqueles que querem aprender sobre floresta. Alguns projetos, mesmo com dificuldade, mesmo com essa ainda não chegou como a gente gostaria fazer, mas mesmo assim a gente já estamos implementando alguns projetos hoje dentro do Suruí, dentro do projeto ou através das políticas públicas mesmo, ou através de parcerias também, né? Na área de meio ambiente, como eu falei, reflorestamento, projeto carbono, proteção da terra, agentes ambientais, proteção dos recursos hídricos e monitoramento da fauna. Esse é o projeto que nós temos hoje em implementação dentro da área do meio ambiente, programa do meio ambiente, do programa de 50 anos do Suruí. Sustentabilidade também temos manejo de café, banana, artesanato. Nós temos plantio, roças tradicionais. Quando o roça que meu povo tinha antes de contato, ainda nós cultivamos nossas roças tradicionais. Também trabalhamos com castanha, gado, manejo florestal, turismo. Estamos terminando o plano de turismo agora, né? E o projeto Carbono Florestal Suruí no mecanismo RED. Né? Na cultura, temos essas também, fortalecimento do ritual, né? Transmissão dos conhecimentos, o plano de negócios de artesanato. Na educação, né? Construção das escolas, formação de professores, apoios indígena universitário.
né? Porque um dos nossos prioridades também é da universidade. Cada ano nós estamos colocando média de 10 a 15 suruí na faculdade. Só que nós não estamos conseguindo manter eles porque a gente estamos sem apoio, né? Mínima fica 3, 4 até terminar. Porque é muita dificuldade para nós de manter a bolsa deles na faculdade, né? Hoje, mesmo assim, a gente conseguiram formar 7 suruí. E hoje, eles são nossos assessores, né? Porque isso é mostrar que eles têm que fazer gestão no futuro, né? Eles que vão, nós estamos apenas construindo para eles, mas quem vai executar o futuro deles são essas. Então, assim, não ter o valor da sua cultura, mas adquirir esse conhecimento de fora com responsabilidade, de ter, assim, eu vou contribuir com esse meu conhecimento por esse desenvolvimento mais justo, né? Também temos ali, na área de saúde, fortalecimento institucional. Fortalecimento institucional é importante também porque a gente acredita que, tendo capacidade de mobilizar os nossos líderes, nós teremos condições de dialogar e sugerir a políticas públicas a melhor forma de ser implementada, né? Na área de educação, saúde, estrada e outras coisas que podem ser aproveitadas na implementação, com certeza com apoio, em parceria com o governo, né? O sistema de financeiro, que vocês viram, que eu já passei ali, né? Pode passar? Esse aqui é como que esse projeto está sendo zoneado dentro do território suruí, né? Muita gente, por exemplo, muita gente fala que projeto RED não vai impedir o suruí de fazer roça. Não, né? Porque nós não estamos só atendendo critérios deles, nós também estamos sugerindo os nossos critérios, né? Então, aqui, 248 mil hectares de terra que nós temos, aquele verde claro, nós decidimos que isso vai ser reservado para projeto RED do suruí. Portanto, aquele escuro, nós podemos fazer roças ali, continuar produzindo outra cultura agrícola e também novas aldeias, né? E isso é 97 mil hectares há 30 anos. Enquanto o outro lá é 130 e pouco, né? Então, quer dizer, todos unidos, como é que a gente vai utilizar o nosso território durante 30 anos, durante o projeto Carbono Suruí que estamos fazendo, né? E o vermelho é onde que a gente precisa reflorestar ainda, onde os madeireiros tinham desmatado e retirado várias madeiras, né? E, portanto, nós falamos sempre, quando a gente defendemos floresta em pé, nós estamos falando que a floresta tem que ser intocável. Não é. Nós estamos falando que a gente precisa ter um plano de responsabilidade de uso dela. Porque, como bem falou nosso amigo, né, a vida da gente não para por aqui. Tem uns filhos que a gente deixa o melhor, o pior futuro que a gente pode deixar para eles. Então, assim, decisão, consciência é do quem está fazendo hoje esse processo. Então, a gente está querendo, assim, contribuir com a melhor forma possível de... Sei que nós não vamos resolver, mas estamos tentando trazer uma reflexão para os brasileiros, para o mundo, né? Dizer assim, cada um tem responsabilidade de contribuir e decidir e qual o futuro que queremos daqui para frente. Hoje, né, sabemos que tecnologia, comunicação, um dos ferramentas importantíssimos para fazer esse diálogo, né? Muitos parceiros a gente conseguiu aí, por exemplo, como a Água Verde, outros aí, pelos e-mail, pelo Skype, né? No pesquisa, vocês podem ajudar, como que vocês podem fazer isso, né? Então, assim, graças
alguns parceiros aí, a gente está aí avançando e um mês atrás nós conseguimos certificação do projeto Carbono Suruí pelo VCS e CCBA, né? No CCBA, no categoria ouro, né? Para nós foi uma grande experiência de assim, ter conquistado esse selo, né? Até porque primeiro projeto indígena ser certificado pelos critérios no Brasil e alguns no mundo, assim, foram o projeto Suruí, né? E foi uma grande alegria de saber disso, né? E hoje aí a gente estamos tentando avançar e dizer que essas pequenas experiências que a gente estamos tentando construir a partir da necessidade do nosso povo, a gente está tentando trazer essa reflexão para vocês aqui também e, com certeza, para outras pessoas, né? Pode passar. E até. Obrigado, quer dizer. Eu gostaria de convidar o Dr. Vitor Seravalli, do CIESP, ele é diretor de responsabilidade social e ambiental. Alberto Chiga, da Universidade de São Judas, que ele é responsável pelo projeto de sustentabilidade da universidade, para formar comigo e o Leonardo, o Ludovino, presidente da Câmara-Net, e o Leonardo, vice-presidente da Câmara-Net. Uma pequena mesa de debate aqui. Bom, como estamos aqui quase numa família, não é? Então, na verdade, juntos aqui, eu gostaria de transformar isto numa conversa, não numa palestra unilateral, digamos assim, não é, Almir? Então, que a gente pudesse fazer efetivamente isso. E eu tinha uma primeira pergunta para lhe fazer, um primeiro desafio, na verdade. Nós estamos aqui num ambiente de tecnologia que está começando a trabalhar com as questões de sustentabilidade. Uma das pessoas que, infelizmente, teve que sair agora, acabou de me deixar um recado para si, dizendo que se emocionou com sua palestra e que acha que você é uma pessoa fantástica e que o trabalho que vocês estão fazendo também é fantástico. Então, deixo desde já o recado que foi deixado pela Patrícia para si nesse sentido. Então, o primeiro desafio, na verdade, que eu queria colocar para a gente poder discutir aí é o seguinte: como que você teve a ideia, a inspiração, a criatividade de trazer a tecnologia, no caso aqui dos nossos associados do Google, para dentro daquilo que nós não pensaríamos, ninguém pensaria que seria possível fazer, quer dizer, no sentido de trazer isso para a gente do conhecimento tradicional, da cultura do seu povo, e transformar isso numa ferramenta aliada ao crescimento sustentável da sua comunidade. Como é que você vê a tecnologia nesse mundo e o que é que ela significa para si, na verdade, hoje, em termos de utilização de ferramenta? Você não acha que isso é um mundo muito distante ou isso não tem nenhuma fronteira para si? Bom, eu acho que quando eu falei que a gente fomos buscar parceiros em cima de necessidade, é por aí, porque vimos que a população geral precisava entender quais problemas que o povo suruí estava passando e como que eles também podem contribuir. E nosso sistema de governança viu que tecnologia é uma ferramenta importante nisso. Porque se foram ouvir um por um, não conseguiria fazer. Por exemplo, e-mail. Quando a gente manda um e-mail, vai para milhares de pessoas no mesmo tempo. Quando a gente coloca alguma informação no blog ou no site, então milhares de pessoas podem ver o que está passando. Então, a partir daí, a gente analisou que a tecnologia é um parceiro importante para o programa Suruí. E aonde buscar esse conhecimento, essa tecnologia? Aí fomos buscar dialogar com o Google, como que eles podem ajudar, né? Só que muitas vezes a gente está falando do problemas. Não dizer assim, oh, por favor, não é isso. Falar assim, se tecnologia é se aquelas pessoas que trabalham com tecnologia é um segmento importante, né, e também
também trabalhamos com o meio ambiente, ou então com a cultura, então somos um segmento importante para o mundo. Então, como é que esses 2 segmentos, ou 3 segmentos, 4 segmentos, podem trabalhar junto no visão de um futuro melhor? Né? Não é dizer que eu vou ajudar a tecnologia e assim, como um favor, não, mas como que a gente pode refletir um futuro melhor e para que a gente pode conquistar e avançar assim, né? Então, assim a gente viu que tecnologia, né, ferramentas do Google, por exemplo, são importantíssimas na nossa luta, né, dialogar, construir. E para fazer isso, né, vimos que nós não estávamos capacitados ainda para utilizar isso. Por quê? Porque muita gente acredita que a tecnologia que faz coisa errada. Não é. Quem que faz coisa errada, quando coloca essas informações, são as pessoas que estão por trás dessa tecnologia. Então, portanto, a gente tem que capacitar os nossos jovens, nossos líderes, dizer assim, que eles têm que colocar informações que é extremamente necessário para salvar o mundo, salvar o povo suruí, salvar o meio ambiente, né? Então, as pessoas que estão por trás disso que têm que ter responsabilidade de levar sua contribuição para lá. Certo? Alô? Bom, boa tarde a todos. Meu nome é Vitor Seravalli, eu sou diretor de responsabilidade social do CIESP, que é o Centro das Indústrias do Estado de São Paulo. Lá, nós, lidando com as indústrias do Estado de São Paulo, que são quase 8.000 empresas associadas, nós tentamos justamente mudar um pouco esse paradigma, essa visão assistencialista que tem a maioria das empresas quando falam da sustentabilidade. E o que me chamou a atenção, né, fiquei muito admirado com a sua apresentação, chefe, e que mesmo quando nós buscamos a organização que trabalha um maior longo prazo em termos de visão, que é o Conselho Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável, que é o CEBEDS, eles falam em visão 2050. Então, eles já estão falando de uma visão 35 anos, pouco mais. E aqui a gente vê uma apresentação fora do grande centro, né, porque nós estamos falando aqui fora da região sudeste, estamos falando de uma visão para a comunidade suruí de 50 anos. Então, isso chama muita atenção. Isso não existe para nós. Então, isso é de servir de referência até, né? Mas uma outra coisa que o João Paulo já falou, a respeito é um plano estratégico que foi apresentado aí. Nós estamos falando de uma comunidade que tem uma organização jurídica, que tem todo um projeto de longo prazo, e nós temos todos os componentes de um planejamento estratégico, né? Então, a pergunta que eu faria, na verdade, eu tenho duas, né? Eu vou colocar uma e depois coloco a outra na próxima rodada, se tiver chance. Como que esse planejamento, né, olhando pela visão aqui de uma pessoa que trabalha em empresa, como é que ele se estruturou? Teve um apoiador, algum suporte específico que a comunidade realmente reconhece que sem ele não seria possível ter construído esse planejamento, essa visão? Ou isso realmente é alguma coisa que veio de cabeças como a sua, que são cabeças de empreendedores, né? Olhando pelo ponto de vista de negócio, o que existe é um empreendedorismo social, ambiental enorme em tudo isso, né? Houve algum apoiador que poderia ser citado como que agregou valor a todo esse trabalho? Não, ideias são do povo Paité, né? Então não é meu, apenas eu ajudei a pensar, né? Mas é do povo Paité. Então, assim, como eu falei, o que foi à frente dessa construção do plano de 50 anos? A necessidade do povo Paité, né? Então, a partir dali, a gente falou assim, não dá para a gente não dá para a gente ficar isolado do meio ambiente, porque desde cultura, desde nossa religião, está na floresta. Então, como é que a gente tem que valorizar isso, né? E hoje, não dá para a gente também fugir da cultura de consumo industrializado. Portanto, a gente tem que buscar o valor do floresta em pé,
mas que também sustenta o nosso consumo industrializado. E como que isso acontece, né? Então, a gente forma alinhar aí outra outra meta de estudo de fazer assim, será que é possível a gente falar que construir um plano de 50 anos que trata a vida de nosso povo, né? Aí muita gente, aí a gente fomos buscar parceiros. Aí muita gente falou, não, o governo tem aí plano de 4 anos, né? Em algumas empresas máximo 10, por que 50 anos? Falamos, não, o governo tem plano para o mandato deles. Mas aqui ninguém está falando do mandato de governo. Aqui não está falando mandato do executivo que está ali comandando a empresa. Aqui a gente está falando da vida do povo, uma nação. Aqui a gente está falando da vida do coletividade do território. Então, assim, a gente está falando da vida, né? Aí, com certeza, a gente busca base jurídica das políticas públicas, sustentação disso, lei jurídica, né? Então, assim, o doutor Ludovino já fez alguma análise de algumas políticas nossas aí, né, doutor? Mas contribuiu de alguma forma, assim, consultou alguma dúvida que a gente tinha, né? Então, assim, a gente busca esses parceiros para ajudar a construir tudo isso, né? Mas muita gente realmente não aceita, né? Falou assim, já foram criticados porque plano de 50. Então, a gente fala, não, nós estamos falando da vida do povo Pai Terra. Vou fazer rapidamente a segunda, e ela é um pouco mais polêmica. Nós estamos acompanhando aí a questão da discussão sobre o Código Florestal. E a versão ou seja, o que nós temos aprovado é algo que tem um item lá, um ponto, que pega muito do que é a nação, né? Ou seja, a liberação para que em áreas indígenas haja a utilização da floresta de uma forma simplista é isso, né? Como a comunidade tem a percepção disso? Existe uma preocupação em relação a que uma lei possa afetar a visão de 50 anos da nação? Suruí? Com certeza, né? Eu acho que eu também falo que muitas pessoas, não estou falando todos, muitas pessoas vai o caminho mais fácil. E hoje na Amazônia, né, mais ainda se a lei estiver apoiando isso, né, era uma oportunidade para a Amazônia ser desmatado mais rápido, né? Então, assim, porque hoje o desenvolvimento atual que atua lá em Amazônia, aí não estou falando Rondônia, estou falando um novo estado amazônico, né, na região norte, que quer mais lucro de qualquer jeito. Eles não querem fazer um planejamento, eles não querem utilizar com responsabilidade, né? Agora, por exemplo, muita gente questiona assim, preciso ser desmatado porque o desenvolvimento do Brasil vai parar, mas eu acredito que não, né? O espaço que foram desmatados na Amazônia já tem um espaço suficiente para produzir, inclusive para até utilizando conhecimento tecnológico pode ser melhorado muito mais ainda, e conhecimento científico, né? Então, a gente precisa valorizar também isso, se a gente quer um desenvolvimento justo, né? Porque então, assim, eu acho que afetaria, né? Mas eu vou falar um pouquinho mais, né? Ainda temos 67 povos indígenas isolados na Amazônia. Só em Rondônia temos 8. Né? E estão ocupando aonde isso, né? Então, se o desmatamento for avançando cada vez mais do jeito que está indo, esses povos, com certeza, desaparecerão, né? Então, quer dizer, eu acho que é bom a gente repensar e dizer assim, desenvolvimento que estamos lutando através do Código Florestal e outras políticas públicas, é para quem? Atendendo a necessidade de quem? Né? Eu acho que o espaço para desenvolver o nosso país na maneira que a gente pode, eu acho que já tem espaço suficiente, já existe várias políticas públicas que podem sustentar o entendimento de todos nessa maneira. Obrigado. Não como resposta a essa sua colocação,
mas é só como uma reflexão, né? Se nós morássemos numa cidade que tivesse 5.000 habitantes e de uma hora para outra a gente passasse a ter 250, com certeza a gente ia pensar completamente diferente do que a gente pensa hoje, né? Então, acho que é um pouco disso, né? Quer dizer, você tem uma motivação extra com a sua presente, com o seu futuro, e com, principalmente da origem indígena, com seus ancestrais e antepassados, né? De resgatar isso e dar continuidade. Aí, nessa linha que é a minha pergunta, né? Assim, existem outras tribos e outras nações indígenas no país, né? Primeira pergunta é se alguma delas estão em algum movimento semelhante ao de vocês, a nível Brasil e a nível internacional. Sim, eu acho que tem, né? Existe várias experiências na Amazônia mesmo, né? Vários povos, mas eu não sei se nosso é melhor, né? Quem sabe tem outros povos indígenas que têm o melhor, né? Então, porque eu acho que nós não estamos aqui para disputar de nada. Nós estamos aqui falando de um projeto que está tentando buscar solução de problema que o povo Paité está enfrentando, né? Por exemplo, eu tive em Manaus começo do mês passado, né, num fórum de sustentabilidade, Fórum Mundial de Sustentabilidade, onde também eu fui um dos palestrantes, né? Então teve várias ideias importantes, não só de indígena, mas também dos não indígenas. Eu acho que isso é importante, a gente tem que fazer um intercâmbio de conhecimento, de experiência nesses eventos. E também, tanto no Brasil e fora do Brasil, a gente tem se comunicado, com certeza, com outros povos indígenas. Justamente a minha colocação foi essa. Quer dizer, essa colaboração é extremamente importante, né? E para a conscientização e execução desses grandes projetos e planejamentos que possam ser realizados. Bom, chefe, eu sou Leonardo Palhares, eu sou vice-presidente da Câmara Inet e sou coordenador do Comitê Jurídico da Câmara. Durante a sua palestra, chefe, eu tomei nota de 350 ideias, 350 coisas e por mais, assim, se a gente for pensar, dando um passo atrás e lendo o cartaz de anúncio desse evento de hoje, uma Câmara de Comércio Eletrônico cujos associados são, de alguma forma, relacionados ao mundo virtual, à economia digital. A gente tem órgãos e instituições representando, que fazem parte do governo, que fazem parte dos empresários, enfim, mas uma Câmara muito ligada à tecnologia, à evolução tecnológica, desenvolvimento de empresas nesse sentido. Do outro lado, a sua figura emblemática de chefe de um povo tão importante e desenvolvendo um projeto de sustentabilidade na Roraima, ali na interseção com o Mato Grosso. É engraçado como é que esse mundo, hoje a gente fala cada vez mais de convergência e como é que os assuntos deles acabam se convergindo também. E por mais que pudesse parecer frio um painel em que você fala, mas o que a Câmara está fazendo com o chefe Suruí? Qual a ligação que tem? E é engraçado, assim, o senhor bastou o primeiro slide do senhor para as ideias começarem a pipocar na cabeça do o que se tem a fazer, as coisas que podem serem trabalhadas a partir dessa interligação entre tecnologia e preservação ambiental. E eu acho que, antes de qualquer coisa, a figura do senhor me foi muito inspiradora. Eu acho que foi para todos nós. O exemplo, até com a humildade que o senhor acabou de falar, bom, não sei se é melhor ou se não é, quer dizer, é o que vocês fizeram, se é melhor ou se é melhor ou se é pior, não sabemos, mas é o que vocês fizeram. E o que vocês fizeram, o que vocês vêm fazendo, é absolutamente inspirador. Inspirador até no mundo empresarial, que o nosso colega da Ciesp aqui está falando, pô, não existe hoje uma empresa que trabalhe com a visão de futuro que vocês trabalham. E eu acho que essa é uma lição que a gente, dentro de um ambiente de tecnologia, quer dizer, ninguém mais antenado ou tentando se antenar com o futuro do que a tecnologia, eu acho que, assim, esse é, sem dúvida nenhuma, uma lição que todos nós temos que trazer conosco. Eu não estou brincando, eu tenho pelo menos umas 100 linhas de assuntos a serem tratados. A minha intervenção aqui é muito mais do que um questionamento, uma pergunta para o senhor. Primeiro,
assim, uma mensagem de agradecimento, não só pelo que vocês fizeram pela floresta, o que vocês fazem pela floresta, mas pelo que vocês fazem para a gente, a inspiração que vocês despertam. E deixo também aqui esse compromisso de que, enquanto membro e associado da Câmara INET, junto com o Ludovino, com o João Paulo, com todos os outros membros e associados do Comitê de Sustentabilidade da Câmara, esse é uma bandeira que a gente vai ajudar a defender. Obrigado. Bom, muito prazer a todos. Eu sou o Alberto Kiyoshiga, professor da Universidade de São Judas, e coordeno lá o Núcleo de Produção Mais Limpa e Sustentabilidade. Realmente, chefe, é muito inspirador essa palestra, né? E trazer esse nosso a questão lá da Amazônia dentro de uma cidade grande como a nossa. Estava conversando com o meu amigo Ricardo lá e é interessante, né? A gente não tem grandes corporações ou em pequenas corporações um planejamento estratégico, um planejamento de empresa como o que tem, né, lá na aldeia. E aí uma coisa me deixou assim curioso, né? Quando a gente fala em sustentabilidade, todo mundo começa a falar nos 3 tripézinhos, né, econômico, social, ambiental, mas há uma nova vertente colocando um 4º índice, que é a parte cultural. Nessa transição, né, lá do momento lá de 69, né, 40 e poucos anos atrás, chegando nos dias de hoje, como é que foi a questão, como é que foi a perda cultural e como é que é agora trazer de volta essa questão cultural? Porque, como o senhor acabou de comentar, não tem como a gente fugir da questão industrial, né? Não dá mais para ficar só na questão de estar, entre aspas, no meio das árvores. E o povo, né, a gente não pode perder essa herança cultural, que é uma herança do Brasil, né, herança essencial do Brasil. E aí, nessa questão, quando eu falo de sustentabilidade como um todo, né, pensando do ponto de vista econômico, né, que a gente realmente uma lição em tanto, me preocupou só esse lado. E eu queria saber a opinião, né, de como lidar com isso, o que foi que aconteceu nesse tempo todo. Bom, realmente, um tempo atrás, nós não tínhamos nenhuma estratégia como enfrentar isso, né? Não consegui falar todos, né, como que a gente trabalha dentro do Plano de 50 anos. Então, nós temos cada estratégia para cada programa. No programa cultural, nós temos estratégia de como lidar com isso. Então, dentro da nossa estratégia, nós visualizamos que, para o povo Suruí continuar valorizando sua cultura, nós temos que buscar sustentabilidade econômica abaixo dessa valorização. Como é que o valor da cultura pode trazer uma economia para voltar valorizando? Então, só assim a gente vamos recuperar ou então valorizar a cultura que está sendo aí quase, mesmo 42 anos, algumas partes, né? Então, existem vários obstáculos dentro do processo, não só por causa do consumo industrializado. Dentro do território indígena, ou do Suruí, então, nós temos um problema com religião, né? Então, é um trabalho que o sistema de governança do povo Suruí tem que trabalhar com cuidado, porque nós estamos falando do dia a dia de cada indivíduo do Suruí, né? Então, muitas pessoas também perguntam assim, 100% do Suruí apoia esse programa? Né? Quando alguém pergunta esse tipo de pergunta, eu falei, não, né? Claro que não. Porque se for 100% apoiado, né, tem algumas coisas erradas. O Dilma, por exemplo, ou não o prefeito de São Paulo, por exemplo, não está 100% com o apoio do povo de São Paulo, né? Mas, não é, portanto, ele deixa de fazer uma política justa para a população do Brasil, ou então de São Paulo. Então, nosso sistema de governança está fazendo em cima do direito coletivo. Então, o que eu quero dizer com isso? Aí, os suruís que têm envolvimento com religião, nós vamos ter que ouvir eles, né? Nós vamos ter que propor algumas soluções para isso, para que cultura também é religião do Suruí. Mostrar para eles que o
o mesmo Deus lá que tem que acontecer. Então, assim, é difícil, né? Porque aí, qual que é mais fácil? Né? Você salvando o dia a dia ali, instrumental da cultura, de que você não está fazendo nada para a cultura, você vai simplesmente na loja comprar uma roupa, uma coisa assim, para, né, deixar de ser. Né? Então, assim, a estratégia que nós criamos, nós vamos ter que trabalhar com retorno econômico na valorização cultural do povo suruí. Por isso que temos um plano de artesanato, que são feitos pelas mulheres e os homens também, para agregar o valor. Né? Para nós não é artesanato, é uma arte. Né? Então, vocês viram que tem um colar aqui, né, feito de Tucumã. Né? Então, assim, estamos trabalhando isso. E outras estratégias nesse processo é criar logomarca do Suruí, né? Que artesanato pode carregar um histórico, um logo do Suruí para chegar a ter mercado. Né? Então, tem falado com alguns designers, né, inclusive daqui de São Paulo, com o Oscar, do Instituto né? A gente está tentando fazer uma parceria com eles, vamos ver se ele coloca nosso arte como um modelo, né, de arte. Porque ele falou assim, se a gente não valorizar os nossos produtos, quem vai valorizar? Né? Aqueles que são marca de produtos que tem aí, famosíssimo, quem valorizou foi as pessoas, são as populações que valorizam. Então, a mesma coisa. Então, assim, trabalhando fortemente isso, que cultura é de todo mundo. E muitos brasileiros não conhecem, não valorizam cultura indígena, mas a gente está aí dialogando através de estratégias para que eles reconheçam o valor da cultura do povo indígena. Eu queria saber, como mulher, como que a mulher atua nesse momento, né, tecnológico da nação? Culturalmente, meu povo era muito machista, né? Mas na mudança do sistema de governança do Suruí, nós vimos que temos que dar responsabilidade para as mulheres também, né? Então, temos 23 líderes dentro do sistema de governança, 2 são mulheres. Né? Então, já estão participando, já estão colocando as ideias das mulheres. E, mesmo assim, temos, dentro das associações, departamentos de mulheres, para trazer, dentro do plano de 50 anos, a visão de mulheres sobre o planejamento. Né? Então, agora eles estão ativos, não estão... Como eu falei, né? Era uma cultura que a gente achava que mulher não podia ir para a guerra, né? Então, assim, quando a gente ia participar de uma reunião, para nós, até uns tempos, era uma guerra, que nós estávamos indo buscar uma solução, um benefício para nosso povo. Né? Então, por isso que nós criamos uma palavra que diz assim... Aí o pessoal falou, por que você está com computador? Né? Eu falei, porque, para mim, um diálogo é forte. Então, resolvemos guardar nosso arco e flecha. Não jogamos fora, só apenas guardamos. Né? Mas utilizamos, no lugar do arco e flecha, os notebooks para quê? Para dialogar, porque eu acho que criar consciência é mais forte do que penalizar uma vida por seu erro. Né? Então, as mulheres são importantíssimas nesse processo. Elas estão pegando o notebook? Elas estão pegando o notebook? Boa tarde. Eu queria saber a respeito das políticas públicas mesmo, na questão indígena, assim, como que a política tá se fortificando cada dia mais na parte dos indígenas. O seu trabalho é muito bonito, assim, mas a gente vê a questão cultural mesmo dos indígenas, na questão dos próprios fazendeiros, nessa questão de agronegócio, toda a questão ambiental, social, cultural, nessa questão de políticas públicas mesmo. Tem uma política forte assim que você acredita que cada dia mais tende a dar força jurídica para vocês cuidar de tudo isso que vocês têm planejando esses 50 anos? Bom, eu acho que
quanto tantos nós aqui, né, a gente esperava mais mais das políticas públicas. Mas como todo mundo sabe também que as políticas públicas traem muito pouco, né, para os índios pior ainda, até porque políticas públicas estão mais distantes dos índios, né? Até agora nós nunca tivemos um representante indígena dentro do onde que nem na executiva, na instância de maior e nem no legislativos, né? Então é difícil, né? Mas a gente tem tentado contribuir na construção e na implementação das políticas públicas, não só direcionado aos povos indígenas, mas também para que pode orientar o melhor de utilização da floresta, né? E também dos direitos humanos, né? Porque, como eu falei, não dá para separar pessoas das políticas que defendem os direitos humanos, o bem-estar das pessoas. Estamos juntos nesse processo como um todo. Por isso que eu acho que, muitas vezes, políticas públicas atropelam isso, né? Quando a região que eu conheço mais é a Amazônia, né? Então, assim, tem que pensar primeiro, quando você quer implementar, baseado numa políticas pública, um desenvolvimento, pessoas, né? Muitas vezes o governo brasileiro não pensa 26 milhões de pessoas que vivem na Amazônia, né, para construir várias coisas, várias estradas, vários impactos que estão levando para lá. Então, assim, eu acho que é isso que eu estava falando para o amigo aqui, que então, desenvolvimento é para quem? Né? É de interesse de quem? Né? Então, assim, a gente precisa rever todas, e não só rever, mas eu acho que, ao mesmo tempo, eu acho que lei brasileira, eu já visitei 31 países, né? Mas também na América Latina. Aqui na América Latina, um dos leis melhores para povos indígenas e meio ambiente e dos direitos humanos é do Brasil. Mas falta o quê? Falta ser para executar essas políticas. Então, não adianta ter lei bom e não consigo ser implementado. Meu nome é Sandro, da empresa Bung. Eu tenho uma pergunta para o senhor relacionada ao projeto de carbono REDD. Eu gostaria de saber, do ponto de vista do povo suruí, qual foi a parte mais difícil para vocês conseguirem registrar o projeto de carbono de vocês no VCS e no CCBA? Obrigado. A parte mais difícil que a gente achou foi normas do governo brasileiro, que não tem ainda, né? Então, foi uma grande dificuldade, mas, como nós já tivemos estudo jurídico que orientava que Suruí tinha direito de vender o crédito do seu território, então, mesmo assim, conseguimos, né? Mas hoje ainda a maior dificuldade nossa é porque o Brasil não tem regulamentação desse tipo de projeto. Mas eu acho que, mesmo assim, o projeto Suruí é um modelo que o Brasil está aí utilizando como exemplo, né, de construir o processo. O que vale é o que eles estão tentando fazer, com certeza, muitas vezes, comunicando, dialogando com o governo brasileiro, desde a FUNAI até a Advocacia Geral da União, o Ministério do Meio Ambiente e outros. Bom, eu queria endereçar uma última pergunta para o Chief Almir Suruí, e que é simples. Neste ambiente que nós estamos aqui, que é um ambiente de cidade, urbano e de gente ligada à tecnologia, qual seria a sua mensagem? Qual seria a sua mensagem para que, nesse quadripé, na verdade, que temos aqui, ela possa ser útil? Como é que você endereçaria esse desafio? Você que é um homem que está no Facebook, você que é um homem que está no Twitter, você que é um homem que está no Skype, você que é um homem que está no e-mail, você que é um homem que usa
a conexão direta ao satélite com o seu povo. Você que tem um conjunto de jovens de 15, 16, 17, 18 anos lidando com a tecnologia como lidam com o conhecimento tradicional da sua aldeia, que conselho você daria para nós, para os nossos filhos, para os nossos jovens e para esta sociedade trabalhar com isso? Conselho? Eu acho que eu também estou buscando conselho aqui, né? E o conselho que eu podia dar, eu acho que estamos juntos é muito importante, né? Reconhecer potencialidade de cada um, né? É uma ferramenta importantíssima para que a gente possamos construir um caminho que pode traçar um futuro melhor para o nosso país e como cidadãos brasileiros somos responsáveis para isso acontecer, né? Então, assim, importantíssimo que a gente está junto, né? E assim eu quero, aproveitando nisso, levar a mensagem do povo Suruí para outros amigos que não podiam estar aqui com a gente, que, de qualquer forma, queremos contribuir com empresa, com políticas que vocês atuam. E também, quem quiserem visitar o território Suruí, está sendo convidado aqui. Obrigado. Obrigado, Almir. Obrigado a todos vocês. Obrigado a todos vocês também. Foi uma excelente experiência, um fim de tarde muito bom. Obrigado, Almir. Tchau, tchau.